Nos bastidores do MMA, poucas figuras geram tanto debate quanto Jon Jones, e ao redor dele sempre existem vozes que ajudam a aumentar ainda mais a polêmica. Uma dessas vozes é ninguém menos que Gordon Ryan, seu parceiro de treinos, e um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu. Conhecido como o rei da modalidade, Ryan não apenas acumula títulos, mas também a fama de ser direto e controverso em suas declarações, especialmente quando o assunto envolve doping no esporte. Durante a brilhante carreira de Jon Jones no UFC, os problemas com substâncias proibidas se tornaram parte da narrativa em torno de seu legado. Para muitos fãs, esse é o motivo pelo qual, apesar de seu talento inquestionável, Jones não pode ser considerado unanimemente o maior de todos os tempos. E de fato, a questão do uso de substâncias de performance sempre esteve presente no MMA, com muitos atletas sendo pegos ao longo das últimas décadas. Hoje, o cenário parece ter mudado bastante. As comissões atléticas e a própria USADA intensificaram os protocolos, e a quantidade de casos diminuiu em relação à chamada era dos esteroides no esporte. Mas Gordon Ryan acredita que essa mudança não é tão real quanto parece. Em sua visão, os testes não são capazes de conter totalmente os atletas de elite, já que quem tem mais dinheiro e acesso a bons profissionais sempre vai encontrar uma maneira de contornar as regras. É importante lembrar que Ryan nunca escondeu o uso de esteroides em sua própria carreira no jiu-jitsu. Diferente de muitos que preferem negar, ele sempre falou abertamente sobre o tema. Alan diz que sua relação com Jon Jones não é superficial. Durante a preparação para as lutas contra Cyril Gaé e Stipe Miocic, Jones trouxe Ryan para ajudá-lo a aprimorar sua parte no solo, reforçando a confiança que tinha em sua experiência. E foi justamente após passar tanto tempo convivendo com lutadores de MMA que Gordon Ryan decidiu expor sua opinião sobre o cenário atual. Ele afirmou que, embora existam exames antidoping em promoções como o UFC, o uso de esteroides continua muito presente, sobretudo entre os grandes nomes do esporte. Quando você tem testagem, especialmente em um esporte como o MMA, por exemplo, onde os caras do nível mais baixo não ganham realmente muito dinheiro. Então você tem um cara que acabou de chegar ao UFC e tá ganhando $12 mil para lutar e $12 mil para vencer. São $24 mil. Você tem que passar por todo um camp, tem que pagar todas as despesas, trazer parceiros de treino, pagar seus treinadores, pagar as passagens dos treinadores. São muitas despesas envolvidas nisso. Esses caras, se houver teste de esteroides, não terão os recursos ou o dinheiro para contratar os médicos necessários para burlar o teste. Então esses caras são naturais, os caras do topo, que estão ganhando milhões de dólares. Esses caras que fazem parte das grandes equipes sempre terão os recursos e o dinheiro disponíveis para contratar os médicos que os ajudam a burlar os testes. A lógica de Ryan é simples. Os atletas que estão chegando ao UFC com bolsas iniciais relativamente baixas dificilmente teriam condições financeiras de investir em esquemas elaborados para burlar os testes. Já os grandes nomes, que recebem milhões, teriam acesso fácil a médicos e equipes capazes de mascarar substâncias e garantir que passem pelos exames sem problemas. E Ryan foi out. Depois dessa declaração forte, ele defendeu que as próprias organizações deveriam liberar o uso de esteroides de forma controlada, para que o processo fosse mais seguro e transparente. Para ele, isso seria melhor do que manter um cenário em que muitos ainda utilizam, mas de forma escondida e arriscada. Apesar da visão do rei, a verdade é que dificilmente o UFC ou qualquer outra grande organização voltaria atrás após anos de esforço para construir a imagem de um esporte limpo e seguro. O mais provável é que a tendência seja de ainda mais rigor nos testes daqui para frente, ao invés de uma flexibilização. Enquanto o debate sobre doping segue vivo, outro nome de peso trouxe declarações importantes sobre seu futuro dentro do UFC. Michael Venom Page, ex-desafiante do Bellator e hoje lutador do Ultimate, revelou seus planos de seguir ativo ainda em 2025, mirando adversários de alto nível no peso maio média. Depois de vencer dois nomes duros no peso médio, Sharon McGimdoff e Jared Cannonier, Page decidiu voltar para a categoria onde construiu boa parte da sua fama. O inglês chegou a mencionar Carlos Prates como possível rival, mas o brasileiro acabou sendo escalado para enfrentar Leon Edwards no UFC 322. Sem perder tempo, MVP já lançou outro desafio em busca de se manter ativo. Na verdade,
Eu pedi para enfrentar um lutador invicto. Eu vou começar a derrubar todo mundo Michael Morales. Ele está tipo 18-0. Achei que seria perfeito. Eu lutar contra ele e depois enfrentar o vencedor de Liam e Prats. De preferência, no Reino Unido, o nome escolhido por ele foi Michael Morales, sensação equatoriana que segue invicto no MMA e que recentemente venceu Gilbert Burns, um dos maiores nomes da divisão. Uma luta entre os dois poderia representar não apenas um grande teste para o promissor Morales, mas também a chance de Page mostrar que, mesmo aos 38 anos, ainda tem muito a oferecer no mais alto nível. Porém, até agora, Page não recebeu resposta do UFC sobre esse pedido. E em suas próprias palavras, ele se encontra em uma posição complicada dentro da organização. É estranho. Eu sinto que estou em um espaço muito difícil. O espaço difícil é que eu sinto que o UFC, acho que por causa da minha idade e do momento das coisas, eles pensam, ele tem uma marca muito boa. Eu poderia ser o gatekeeper para ajudar a promover seus lutadores, então eu comecei a vencê-los. É tipo, não queremos mais fazer isso. Os caras que são mais veteranos, como eu, que estão lá há muito tempo, simplesmente não querem lutar comigo. Eu mencionei que estava disposto a enfrentar Prats, mas não houve ligação, nada. De repente, ele já tem luta marcada. Eu tô numa área meio estranha no momento. Você pode começar a me ver desafiando um monte de gente só para tentar fazer alguma coisa acontecer. O inglês destacou que, por conta da idade, sente que o UFC o enxerga mais como um gatekeeper, ou seja, alguém usado para testar novos talentos. Mas, como ele mesmo admite, esse plano pode dar errado, já que MVP já bateu atletas que deveriam ser lançados ao estrelato, e isso complica sua posição. Page revelou ainda que gostaria de lutar no Reino Unido em 2026, mas como o UFC provavelmente só voltará lá em março, isso significaria uma pausa de cerca de 7 meses. Por isso, ele insiste em lutar ainda este ano, para então focar totalmente em um grande retorno em casa no próximo ano. Com isso, enquanto Gordon Ryan mantém vivo o debate sobre doping e transparência no MMA, Michael Venom Page mostra que, mesmo veterano, continua faminto por desafios. Ambos, de formas diferentes, reacendem discussões que atravessam o esporte. De um lado, a eterna polêmica sobre esteroides. Do outro, a dificuldade de lutadores experientes se manterem relevantes em uma organização que constantemente busca renovação. Conor McGregor, um dos nomes mais icônicos da história do UFC, surpreendeu a Irlanda e o mundo político ao anunciar, no meio da madrugada, que estava se retirando oficialmente da corrida presidencial irlandesa. A decisão foi publicada em suas redes sociais por volta das 3h30 da manhã, horário local, em um comunicado extenso, no qual ele explicou seus motivos e deixou claro que não pretende abandonar sua atuação política. O ex-campeão de 2 divisões do UFC, que havia iniciado uma campanha de aproximação com lideranças locais para tentar garantir as 4 nomeações de conselhos necessárias para oficializar sua candidatura como independente, decidiu repensar seus próximos passos, atualmente nos Estados Unidos, para compromissos de negócios e reuniões estratégicas. McGregor preferiu adiar esse movimento político e redirecionar o foco para um retorno ao octógono em 2026. Apesar da retirada, McGregor insistiu que não está deixando a arena política. Em seu comunicado, reforçou que continuará ativo em debates centrais para a Irlanda, como imigração, gestão econômica e transparência governamental. Após uma reflexão cuidadosa e depois de consultar minha família, estou retirando minha candidatura desta corrida presidencial. Esta não foi uma decisão fácil, mas é a correta neste momento. Embora eu não dispute esta eleição, meu compromisso com a Irlanda não termina aqui. Eu continuarei servindo meu povo, usando minha plataforma internacional para promover os interesses irlandeses no exterior, para fortalecer nossas oportunidades econômicas e para defender a transparência e a responsabilidade na vida pública em casa. Esta campanha despertou uma conversa importante sobre democracia na Irlanda, sobre quem pode concorrer, quem pode escolher e como podemos garantir que a presidência realmente pertence ao povo. Essa conversa não vai terminar com minha retirada. Essas palavras ecoaram como uma promessa de continuidade, mais do que uma desistência definitiva. Aos 36 anos, McGregor já projeta um futuro político de longo prazo. Lembrando que em 2032, menos próxima à eleição presidencial irlandesa, menos ele terá apenas 44 anos, idade considerada jovem para esse tipo de cargo.
Além disso, conta com o apoio de figuras influentes como Elon Musk e mantém uma relação próxima com o presidente norte-americano Donald Trump. Em outro trecho de sua declaração, McGregor reforçou a ideia de que sua trajetória política apenas começou. A maré da mudança começou, e ela não pode ser revertida. Minha primeira incursão na política. E embora eu tenha escolhido me retirar desta vez, progressos significativos foram feitos. Quero assegurar ao povo da Irlanda que esta não será minha última eleição. Vocês vão me ver em campanha novamente no futuro, lutando pelos seus direitos e representando os melhores interesses da nossa nação. Este não é o fim, mas o começo da minha jornada política. Sou movido por um compromisso de melhorar vidas, defender direitos e servir o povo irlandês com dedicação e integridade. Eu continuarei a servir meu povo no palco global, fazendo lobby pelos melhores interesses da Irlanda social e economicamente. Disso não há dúvida. Isso é uma maratona, não uma corrida de velocidade. A fala reforça a visão de McGregor de que está apenas dando os primeiros passos em sua caminhada no cenário político, enxergando esse processo como uma maratona e não como uma corrida de curto prazo. Mas enquanto uma parte de sua atenção está voltada para a política, o irlandês não esconde a empolgação com seu retorno ao octógono, fora de ação desde a trilogia contra Dustin Poirier. Em 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna, McGregor enfrentou mais uma frustração após quebrar o dedo do pé na preparação para o duelo contra Michael Chandler. Essas lesões prolongaram sua ausência de forma inesperada, mas agora, com o anúncio histórico de Donald Trump sobre um evento do UFC na Casa Branca em 2026, ele já tem em mente onde e quando quer fazer seu grande retorno. Estou em êxtase! O Mac está de volta. E que evento melhor do que brilhar no gramado da Casa Branca para uma trocação? Que eu faço de melhor? Estou muito animado. Muito ansioso, muito motivado. Pode mandar, baby. A energia transmitida por McGregor mostra que ele está realmente comprometido. Para comprovar sua seriedade, ele inclusive voltou a se inscrever no programa de testagem antidoping do UFC, requisito fundamental para qualquer atleta que queira competir oficialmente. O regulamento exige que o lutador esteja inscrito por pelo menos 6 meses antes de poder atuar novamente. O próprio Dana White, CEO do UFC, já declarou em entrevistas que acredita no retorno de McGregor e que ele deve, de fato, lutar no card da Casa Branca. Apesar disso, White reforçou que só pretende começar a marcar lutas a partir de fevereiro de 2026, deixando espaço para especulações sobre possíveis adversários. E, como sempre acontece quando McGregor entra em cena, os fãs já começaram a sonhar com possíveis duelos. Michael Chandler, com quem o irlandês chegou a dividir a temporada de The Ultimate Fighter, mas nunca enfrentou, é um dos nomes mais citados. A rivalidade entre os dois ainda está aberta, e o palco histórico da Casa Branca seria o ambiente perfeito para resolver essa pendência. Em sua fala mais recente, McGregor deixou claro que está absolutamente decidido a fazer parte do card histórico de 2026. Estou muito feliz que vai ser em junho. Antes era em julho. Agora é um mês antes. Andrew Miller, tragam para abril. Por que não? Vamos comemorar o aniversário mais cedo. Eu comemoro meu aniversário meses antes. É certeza que vou lutar na Casa Branca. Comes, esse é o meu evento. Esse é o meu evento, sem dúvida. A confiança é a marca registrada de McGregor. E neste caso, não é diferente. Ele já trata o card da Casa Branca como seu evento, reforçando a expectativa de que será o grande protagonista da noite. Resta saber se será contra Chandler ou outro adversário. Mas uma coisa é certa, seja no octógono ou na política, Conor McGregor continua sendo um dos personagens mais influentes e midiáticos do esporte e da cultura pop mundial. Chegou a hora do grande desfecho dessa história, e eu quero que você segure firme, porque aqui tem todos os ingredientes que deixam o mundo do MMA tão viciante: polêmica, poder, promessas quebradas e aquela imprevisibilidade que só Conor McGregor e Jon Jones conseguem entregar. E quando a gente junta tudo isso com o cenário histórico da Casa Branca e ainda coloca no meio declarações explosivas como as de Gordon Ryan e Michael Venom Page, o resultado é uma narrativa que parece feita sob medida para deixar qualquer fã com a cabeça fervendo. Pensa comigo, Gordon Ryan não é apenas mais um nome opinando sobre doping. Estamos falando do rei do jiu-jitsu, um cara que sempre preferiu falar o que ninguém quer ouvir.
quando ele escancara que os grandes nomes do esporte continuam usando esteroides e que, na prática, quem tem dinheiro sempre vai encontrar uma forma de burlar os testes. Ele não está apenas cutucando o MMA, ele está jogando uma bomba no centro do debate sobre credibilidade. E mais, Ryan não se esconde. Ele próprio sempre admitiu seu uso. É como se ele dissesse: eu faço, vocês fazem, mas só eu tenho coragem de dizer. E aí fica a provocação. Será que os fãs preferem acreditar em um esporte 100% limpo ou encarar de frente a possibilidade de que as maiores estrelas ainda jogam com cartas escondidas? E nesse cenário, entra Jon Jones, o eterno paradoxo. Por um lado, o maior talento que já pisou no octógono, o homem que reinventou o que significa ser completo no MMA. Por outro, o lutador que coleciona suspensões, polêmicas e aquele estigma eterno de não confiável que até Dana White não esconde mais. Quando Gordon Ryan fala sobre doping, inevitavelmente a sombra recai sobre Jones. Porque, querendo ou não, esse fantasma acompanha sua carreira. E aqui está a provocação. Será que mesmo que Jones consiga voltar, o público um dia vai olhar para ele sem essa mancha? Ou já está escrito que seu legado sempre virá com um asterisco? Do outro lado, temos Michael Venom Page, um veterano que se recusa a aceitar o papel de coadjuvante. Aos 38 anos, ele não apenas continua vencendo, mas também incomodando o próprio UFC ao estragar planos de transformar novos nomes em estrelas. A frustração dele em ser tratado como gatekeeper expõe um dilema cruel. Até que, ponto, a organização valoriza os atletas mais velhos, mas ainda perigosos? MVP, com sua irreverência e estilo único, não aceita ser descartado. Ele quer Morales, quer Prates, quer qualquer um que o coloque no centro das atenções. E você percebe? Enquanto Ryan fala de um esporte que joga sujo nos bastidores, Page mostra a dureza do jogo empresarial dentro do octógono. São duas realidades que se cruzam e revelam como o MMA é muito mais do que apenas lutas. E aí entra Conor McGregor, o mestre supremo da narrativa. No meio de tudo isso, o irlandês decide largar a corrida presidencial, mas não para desaparecer, e sim para reacender sua chama no octógono. Quem mais no planeta seria capaz de largar uma campanha política de madrugada e poucas horas depois incendiar o mundo das lutas, prometendo que vai dominar o gramado da Casa Branca? Essa é a genialidade. Ou loucura menos de McGregor. Ele não apenas participa do jogo, ele muda as regras. Enquanto Jones implora por uma chance e Page luta para não ser esquecido, McGregor bate na mesa e diz: esse evento é meu. E o pior, ou melhor, é que parece que todo mundo acredita. Então eu te pergunto, quem realmente merece estar no card histórico da Casa Branca? O gênio instável Jon Jones, que pode brilhar como nunca, ou implodir em mais uma de suas crises? O veterano Michael Page, que luta contra o tempo e contra o próprio UFC, para provar que ainda é elite? O polêmico Gordon Ryan, que joga luz sobre verdades que muitos preferem não enxergar? Ou o inevitável Conor McGregor, que mesmo fora do octógono, continua sendo o personagem mais magnético do esporte? Mais ainda, você acha que Dana White está certo em descartar Jon Jones nesse momento? Será que o Conor, depois de tanto tempo parado e tantas frustrações médicas, realmente vai conseguir entregar o espetáculo que promete? E quanto ao doping, você acredita na visão de Gordon Ryan de que os grandes sempre encontram uma forma de se safar? O que é certo é que estamos diante de um ponto de virada no MMA. Nunca o esporte esteve tão misturado com política, entretenimento e narrativas pessoais explosivas. Nunca um único card gerou tanta expectativa antes mesmo de ser anunciado por completo. E nunca os fãs tiveram tanto motivo para se dividir entre esperança, frustração e euforia. E agora eu quero saber de você. Se tivesse o poder de montar a luta principal do UFC Casa Branca, qual seria? Jones contra Ngannou? McGregor contra Chandler? MVP contra Morales? Ou talvez até um duelo inesperado, daqueles que ninguém tá vendo chegar? Comenta aí, porque essa discussão é grande demais para ficar só aqui.